Olá a todos, eu vou apresentar o trabalho intitulado Eficiência Pública na Educação Fundamental, uma análise dos municípios do estado de Pernambuco. Trabalho escrito por mim, Ian Guimarães, junto com o professor Maurício Assuero de Freitas. Na introdução, a gente traz o contexto global. Nesse caso, o Banco Mundial ele afirma que quanto maior o investimento em saúde e em educação, maior o desenvolvimento daquele determinado país. Porém, no contexto brasileiro, a gente tem uma quebra desse contexto. O Brasil ele é o país que mais investe o seu produto interno bruto percentualmente em educação, porém está nas últimas colocações de índices que medem a educação global, como o PISA, por exemplo. Os municípios de Pernambuco vão nessa mesma linha. Apenas os municípios, eles investiram um total de 5,97 bilhões de reais em educação em 2007, sendo o décimo desse ranking entre os 26 estados e o Distrito Federal. Porém, o estado de Pernambuco ele está no 20º lugar no IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental e em 18º lugar no IDEB dos anos finais do ensino fundamental também. Com isso, o mais recente traz o nosso problema de pesquisa, qual o nível de eficiência dos municípios do estado de Pernambuco na utilização dos recursos financeiros e não financeiros na educação do ensino fundamental no ano de 2017. Os dados falam com base no ano de 2017 porque esse é o último ano de publicação do IDEB. A início, nós trazemos o nosso modelo de análise envoltória de dados, o TEA, que é o modelo que nós utilizamos para medir a eficiência dos municípios. Esse modelo ele é muito utilizado para identificar a eficiência técnica na educação pública, isso tanto em estudos nacionais quanto internacionais. E o que seria o DEA? O DEA ele é uma medida não paramétrica que estima scores de eficiência. Esses scores que variam de 0 a 1, sendo 0 menos eficiente e 1 mais eficiente. Esses scores eles são medidos através da utilização dos recursos, dos outputs, para a produção de produtos do insumo final dos outputs. Com base no DEA, é possível traçar uma fronteira de eficiência, como está mostrando na imagem do gráfico, que determina quais as DMUs, que são as unidades tomadoras de decisão, que no nosso caso são os municípios, quais são as que são consideradas eficientes e todas aquelas que estão abaixo dela no gráfico são consideradas ineficientes. O referencial teórico a gente abordou também alguns estudos anteriores, esses dois principais que são os que basearam o nosso estudo também, que são o de Souza e o de Lourenço nos anos de 2017. Os dois eles chegam basicamente à mesma conclusão de que os municípios que normalmente têm menos recursos acabam por conseguir melhores notas no IDEB, ou seja, com menos inputs eles conseguem gerar uma melhor qualidade de outputs. Na metodologia, nosso estudo ele se caracteriza por ser um estudo quantitativo e descritivo. As variáveis que nós utilizaremos são as mesmas utilizadas nos dois estudos que eu acabei de citar. A despesa líquida com o ensino fundamental pelo município, o número de alunos matriculados no ensino fundamental, o número de professores também no ensino fundamental, isso os três no ano de 2017, a dimensão IDH e a dimensão renda do IDH em 2010, que são os últimos publicados, e os outputs, os resultados esperados, são a média da nota do IDEB para anos iniciais e anos finais, e o inverso da taxa de distorção idade série, que no caso seria esse índice, ele mede o percentual de alunos que estão na série adequada à sua idade. A população do estudo são os 184 municípios de Pernambuco. Pernambuco ele tem 185, a gente excluiu Noronha porque Noronha não tem escolas de nível fundamental sob a sua responsabilidade. E para fazer as análises estatísticas, nós utilizamos o Open Source DEA, que fez a análise envoltória de dados, o SPSS para fazer análise de correlação e algumas outras análises estatísticas, e o Microsoft Excel para plotar e analisar os dados.
A início nós começamos com a matriz de correlação de Pearson. Vale checar que a despesa líquida ela se correlaciona positivamente e de maneira forte com o número de alunos e o número de professores, porém não possui relação significativa com o IDEB médio e a taxa de distorção de idade série, que são os nossos outputs, são os nossos produtos. Por outro lado, os outputs eles se relacionam, mesmo que numa correlação fraca, com o IDH na dimensão educação e o IDH na dimensão renda. Os, os municípios, aqui está a classificação dos municípios, apenas 23 dos 184 foram considerados eficientes e desses municípios foram considerados eficientes, apenas o município de Panela, com exceção do município de Panela, desculpa, todos os municípios considerados eficientes gastaram menos com a educação do que a média geral. Os municípios eficientes utilizaram menos insumos de uma forma geral, não só a despesa líquida, os outros insumos da mesma forma, e acabaram por conseguir melhores resultados do IDEB médio e da taxa de distorção e da série. Com relação aos 20 municípios menos eficientes, alguns municípios com maior demografia e melhores índices de desenvolvimento econômico que pertencem à região metropolitana ou outros polos estão na lista de menos eficientes, como nesse exemplo a gente pode destacar o município de São Lourenço da Mata, Olinda, Caruaru, Goiânia, Garanhuns, que são polos mais desenvolvidos, não em comparação à capital, logicamente, mas em comparação aos outros municípios. Em média, os municípios menos eficientes tinham melhores outputs, perdão. Em alguns municípios precisariam de um elevado incremento na variável da nota do IDEB para que estes fossem considerados eficientes, da mesma forma com a variável da distorção de idade série. Na conclusão, a gente tem os principais achados, né, que com relação aos municípios de maior nível de eficiência, eles representaram 12,5% dos municípios pernambucanos, eles usaram menos recursos do que os que foram considerados ineficientes, e obtiveram os melhores índices de desenvolvimento da educação básica e menores taxas de distorção de idade séria. Com relação aos municípios com menor nível de eficiência, eles precisariam, em média, reduzir 40% dos gastos com educação fundamental ou aumentar em 49% a nota do IDEB ou melhorar em 33% a taxa de distorção de idade séria para que estes fossem considerados eficientes. Algumas considerações finais, nós alegamos que, assim como os estudos anteriores, nosso estudo ele indica que não basta unicamente investir recursos em educação. É necessário que esses recursos sejam investidos com eficiência para que sejam alcançados os resultados. A análise envoltória de dados ela mostra isso. E uma outra coisa também é que gestores poderiam ser fiscalizados e cobrados com base na sua eficiência. Isso ajudaria os municípios a melhorar os seus níveis de educação. E como limitações do modelo DEA, os resultados eles são unicamente para esse conjunto de variáveis e para essa população. Qualquer alteração em nenhuma das duas poderia alterar os resultados. Essas são as referências que eu utilizei para a apresentação. Muito obrigado a todos e tchau.